falo sobre Renier e as últimas em relação ao Galo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo com informação importante. Sexta-feira deve ser definitiva para a confirmação de Renier como reforço atleticano. Entre Renier e Galo já existe um acordo desde o início da semana. Nas últimas horas, o Atlético e o Real Madrid avançaram para uma rescisão de contrato do Renier com o Real Madrid, assinatura do Renier em definitivo com o Galo, mas com o Atlético deixando 50% do valor de uma venda futura para o time espanhol. Nicola, qual a justificativa para o Real Madrid ficar com 50% da próxima venda? Em 2019, o time espanhol gastou 30 milhões de euros para comprar o Renier do Flamengo. Nesse momento, com a transferência do Renier para o Atlético, o Real Madrid não recebe nem sequer um centavo. E existe a expectativa de que ele possa arrebentar com a camisa do Galo para render algum dinheiro, diminuindo o enorme prejuízo que o Real Madrid tem com a saída do jogador. Negociações em fase final, a expectativa é de que nessa sexta-feira o Renier e o Real Madrid cheguem a um acordo financeiro, até porque ele tem mais um ano de contrato e essa rescisão está sendo definida entre os representantes do atleta, do escritório de Juliano Bertolucci e o pessoal do Real Madrid. Só para completar sobre o Galo, depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas, uma vitória inesperada e super importante. O Atlético venceu o Flamengo por 1-0 em pleno Maracanã com um gol de Coelho, o Coelho que aproveitou uma falha na saída de bola do Léo Pereira para fazer o único gol que coloca o Atlético em boa condição para passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima semana, dentro de casa, o Atlético passa até com um empate. Sequência de 3 derrotas seguidas do Galo contra o Bucaramanga, contra o Palmeiras e contra o próprio Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. O que há de verdade na possibilidade de um dos caras mais ricos da Bolívia entrar como investidor do Clube Atlético Mineiro? Essa notícia foi publicada pelo portal Fala Galo e dá conta de que Marcelo Claure, bilionário boliviano /americano, que tem forte atuação no esporte, estaria investindo cerca de 70 milhões de dólares ou 390 milhões de reais para se tornar um dos investidores do Atlético. O Claure investiria essa grana, Rubens Menin investiria o mesmo valor para que as contas fossem saneadas e o Atlético voltasse a viver dias mais tranquilos. Pois bem, só para contar um pouquinho sobre quem é esse Marcelo Claure, no caso, ele é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona e ajudou a fundar o Inter Miami, além de uma série de outras participações em outros times espalhados pelo mundo, até de outras modalidades. Fortuna estimada em 2 bilhões de dólares ou 11 bilhões e 200 milhões de reais, mais dinheiro inclusive do que a família Menin. Pois bem, entrei em contato antes de gravar o vídeo com uma pessoa do Galo para perguntar se existe alguma negociação, como é que anda essa história. A resposta: não tem nada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, quero entender melhor essa história, conversando com outras fontes para trazer para vocês a informação mais precisa possível, beleza? Ô, Cabidão, destaque para os sistemas defensivos. Eu disse sistemas no plural. Gostaria da sua análise do lado flamenguista, do lado atleticano, mas que, na minha humilde opinião, ô, Cabido, que partida do Lianco, do Alonso, do Gabriel Menino e do Alan Franco. Que partida firme, boa, segura, não vira fantasma, não quebraram a bola. Achei muito boa. Uma entrega boa do Gabriel Menino também. Não, todo mundo se dedicou bastante, CJ. E eu falei no Central primeira edição, uma coisa que me chama muita atenção com esse Atlético específico, tá? É uma característica desse time. É um time que se mobiliza muito nos grandes duelos. É um time que se mobiliza acima da média, né, nesses grandes compromissos, nesses grandes jogos. E a gente sabe que o Atlético tem focado muito nesta Copa do Brasil, ainda mais que o adversário é um dos seus grandes rivais, é o Flamengo. O Lianco ontem, CJ, eu tô pra te falar que ele fez uma partida quase que perfeita. Quase que perfeita. Se não fosse aquele drible no final... O pessoal vai lembrar do drible do Samuel Lino, da grande jogada do Samuel Lino. E aí, gente, a gente também tem que enaltecer aqui o talento do jogador, que é um monstro. O Samuel Lino é um monstro. Mas o Lianco, ele fez uma partida memorável, né? Nos bloqueios, na recomposição, nas coberturas, até mesmo nesse momento de indefinição pelo lado direito, ele se comportou muito bem, é um jogadoraço de futebol, um dos melhores zagueiros do país, e ele sabe jogar o jogo, né, CJ? E isso tem que ser muito enaltecido. Agora, quando o Rafa virou e falou assim, o Coelho roubou a bola,
engraçado que no lance do gol do Atlético, o Atlético nem fez uma pressão tão absurda assim. Foi uma saída de bola completamente equivocada. Ela começou meio que errada, aí joga no Léo Pereira pelo lado esquerdo. Uma pressão boa do Rony. Mas só o Ronald, na verdade, não foi uma boa pressão, porque nem todo mundo parado, encaixado. Todo mundo só o tático, Rony parado. pressionando 3 Isso. jogadores. É porque quando a gente vê uma pressão alta, você vê todo mundo ali cercando quem vai receber a bola, fechando a linha de passe e também pressionando quem tá a bola, né? Sempre é assim, fecha a linha de passe e pressiona quem tá a bola. E no caso do gol do Atlético, foi uma bola completamente irresponsável do Léo Pereira, e aí o Coelho, com muita atenção, foi lá, interceptou a bola e faz o gol que deu a vitória pro Atlético. Mas defensivamente, CJ, eu só tenho elogios aqui ao trabalho do Cuca, ao grande jogo que todo mundo fez, não só a linha defensiva, mas também nessa ajuda, nesse apoio dos jogadores de frente também do Atlético, né? Ontem o menino fez uma Partidaça. grande partida. Partidaça. Grande partida também. Então, parabéns ao Atlético pela vitória, mas a minha dúvida é sempre o que o Flamengo pode oferecer. E você vendo o banco de reservas do Flamengo entrando em campo ontem, era um jogador que dava mais medo do que o outro, CJ. Impressionante. É Saul que entra, Cuca é disse o Wallace Ian que entra, aí de repente aparece um Samuel Lino. Nossa, esqueci do Emerson Royal. Vamos pôr ele também. Então, assim, o Flamengo é um time assustador. E isso enaltece e dá um brilho ainda maior para essa grande vitória do Clube Atlético Mineiro. Vou ouvir o Vinícius Gris, mas antes eu tenho que ouvir o professor, até para que o Vinícius Gris também opine não só sobre o jogo, sobre a fala do Cuca. O Cuca, ele falou sobre resgatar jogadores importantes para o elenco. Ô, Cuca, muito teve a sua mão e o seu dedo nessa vitória, hein? Parabéns. Uma vitória que eu acho que é muito mais humana do que futebolística. Perdeu o irmão, vida difícil, momento difícil, semana complicada. Você foi lá, dirigiu seu time venceu por você. Olha o que o Cuca disse. Você veja, nós jogamos com Gabriel Menino a última vez e Igor Gomes contra o Palmeiras. Foi ruim. O menino saiu com 30 minutos do primeiro tempo, mas era aquele dia. E eu converso com eles, eu falo, era hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele jogou um jogo inteiro e foi importante. No jogo passado jogou, acho que quase o jogo inteiro também. Então a gente recupera, dá ao jogador o direito dele recuperar. O Igor também fez uma grande partida, né? Ele bastante cobrado. Então a recuperação que a gente tem nesses jogadores, o Fausto Vera estava até um pouco atrás aí, sem poder. Hoje é um jogador importante, foi titular, hoje entrou. O Renzo, da mesma forma, o Igor Rabelo. Então os maiores contratações que a gente tem, reforços, eles estão dentro do elenco. E eles subindo o nível e a confiança, o jogador tem que ter confiança. Eles subindo a confiança, eles vão ajudar um montão também. Aí, Vinícius Gris, palavra de Cuca. Ontem, numa partida, o que você enxergou, o que você viu de positivo? Claro que não tem nada decidido. O Flamengo, como bem disse o Cabido, é uma seleção. E ele nem falou dos antigos, ele falou só dos novos que chegaram. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, Cebolinha e outras cositas mais que lá o Felipe Luiz tem nas suas mãos. Viu também essa perfeição toda ou há um exagero na comemoração? Não, acho que foi uma grande atuação, CJ. Grande atuação. Eu falei aqui na semana passada, né? Ou melhor, eu falei aqui na segunda-feira que me parece que o Atlético tinha achado um caminho para competir na Copa do Brasil. Ah, verdade. E acho que o Atlético achou de fato esse caminho. Não é um time, ou não foi um time contra o Flamengo que envolveu o adversário, que dominou o adversário em quase nenhum momento, embora ali os 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, acho que o Atlético tenha conseguido dominar o Flamengo, à sua maneira, mas conseguiu. Mas o Atlético conseguiu competir muito bem de novo, diante de um adversário forte, né? E mereceu a vitória ontem, eu acho. Por mais que na reta final ali o Flamengo tenha tido as suas chances, ou até antes também, no primeiro tempo acho que o Flamengo jogou melhor do que o Atlético, apesar de ter sido um jogo mais morno no primeiro tempo, mas acho que o Atlético fez um jogo muito consciente, muito me impressiona muito, porque a forma como o Cuca defende, e nesses jogos contra o Flamengo ele aumentou o rigor, né, dessas perseguições individuais, de serem muito bem definidas mesmo, quem tinha que marcar quem, e muitas vezes longe atrás desse jogador que você tem que marcar. Exige um nível de concentração gigantesco, exige que você não perca o duelo, e o Atlético perdeu pouquíssimos duelos, né? O Atlético começou a perder duelo quando o Flamengo colocou ali a cavalaria no final, principalmente depois da entrada do Samuel Lino, que entrou muito bem. Mas foi quando o Atlético começou a perder alguns duelos. Antes o Atlético estava conseguindo ganhar a grande maioria dos duelos e mantendo um nível de concentração altíssimo que essa forma de defender exige, né? Com alguns jogadores muito sacrificados, né? O Scarpa ontem fez um jogo muito sacrificado, porque ontem ele foi lateral esquerdo de fato, né? Mas ele apareceu muitas vezes na frente, né? O Scarpa finalizou 3, 4 vezes ali de média distância, conseguiu aparecer na frente muitas vezes, mesmo tendo que voltar para defender como um lateral. Então, assim, muitos jogadores se sacrificando para que o Atlético pudesse fazer a atuação no nível que foi. Se fosse
qualquer outro adversário, muito provavelmente a gente estaria falando aqui de uma classificação muito bem encaminhada. E é óbvio que agora o Atlético, ao meu ver, se torna um favorito para passar. Um favoritismo pequeno, mas um favoritismo pelo resultado. Vai jogar em casa, podendo empatar o jogo. Joga por 2 resultados, né? Mas só não dá pra dizer que é grande esse favoritismo por conta do adversário mesmo. A gente não sabe qual vai ser o plano do Flamengo, né? Ontem o Flamengo rodou bastante o elenco. A gente não sabe qual vai ser o plano do Felipe Luiz para esse tanto de jogador bom que o Flamengo está contratando, né? Ainda tem o Carrascal para apresentar, que vai entrar também em algum momento. Mas a rigor, se a gente for olhar, ontem o Flamengo tinha 4, talvez 5 titulares do que vai ser o Flamengo, não na quarta-feira que vem, mas do que vai ser o Flamengo daqui a 2 meses, provavelmente quando esses caras tiverem ritmo e estiverem jogando. Então, assim, é um adversário muito forte, muito forte. E o Atlético precisa ter atenção com relação a isso e tentar manter para Belo Horizonte esse nível de concentração, esse nível de desempenho que teve no Maracanã. Mas uma atuação muito sólida, muito boa. Vocês destacaram muitos jogadores com justiça. Eu falei do Scarpa, que acho que foi menos falado do que merecia, e quero falar de mais um. O Igor Gomes fez um grande jogo ontem também. Até cansar, né? Depois cansou, começou a perder bola mesmo, tropeçando nela. Sim, ele tava cansado quando saiu, mas ele fez um grande jogo também. Muito importante. Muito importante para fechar os espaços, para impedir as linhas de passe do Flamengo por dentro. O Flamengo forçou muito o jogo por dentro e teve dificuldade por conta da atenção muito grande do Gabriel Menino e do Igor Gomes nessas jogadas. E muito importante também para ganhar a segunda bola, que foi o que fez muita diferença no Atlético ontem. O Atlético é um time que ainda tem dificuldade para sair mais por baixo, para sair jogando pelo chão. Ele tem saído mais longo, né, usando mais essa bola longa, e é muito importante você ganhar a segunda bola. E o Igor Gomes ganhou muito a segunda bola ontem para o Atlético. Bem lembrado, consciência tática, aliás, o time todo, né, como um todo, até quem às vezes não rende, vi torcedores falando, o Hulk não rendeu. Gente, ontem foi um jogo da superação, da entrega, da inteligência, do fechamento dos espaços. O Atlético ontem fez uma grande partida e conseguiu um grande resultado. Continuar falando do Galo aqui, ontem que aquela bela vitória, aquele grande jogo do Atlético. E vou falar uma coisa pra você, teve gente aqui cobrando, ô Cabidão, sobre o lance lá no início do jogo, uma cabeçada, falando que pênalti, não pênalti. Aliás, eu vou começar com você não, eu vou começar com quem tem certeza absoluta da coisa. Eu gosto de pessoas que têm certeza absolutas da coisa. Vinícius Grissi, ao chegarmos hoje pela manhã, pênalti, não pênalti, ele disse, vocês estão de brincadeira, né, gente? Nada de pênalti, Grissi? Eu ainda acho que vocês estão me zoando. É sério? Eu acho um absurdo cogitar a possibilidade de marcar um pênalti naquele lance. Mas nós já vimos várias vezes sendo marcados pênaltis absurdos tá como esse. Fazendo errado, que você tem que falar que o errado é certo. Por que é errado? Ou seria errado marcar um pênalti daquele? De costas, gente. A bola tava de costas, a bola bateu no braço dele, que ele tá usando pra equilibrar, pra cair. Ele quer que faça o que com o braço dele? A vergonhinha dele depois, ao recolher o braço... ele vai, abre lá o braço, na hora de recolher, ele encolhe, põe certinho, tá aqui, normal, e siga a pelota. Então, pra você, nada de pênalti. Pra mim, absolutamente normal. Não tem como você subir pra cabecear sem abrir o braço, gente. A bola tava de costas pra ele nem viu a bola vindo. Movimento natural pra você, segue o jogo. Absolutamente. Você, Mirandinha? Pra mim não é pênalti também. Embora vários árbitros marquem esse tipo de pênalti. Muito! E todos os jogadores pedem pênalti quando acontece isso. É verdade. Tanto que ele fica constrangido mesmo, o jogador. Fica constrangido. Porque tem árbitro que marca. Então ele fica assim, meio sem saber o que faz. Foi o Varela, né? Foi o Varela. Mas pra mim não é pênalti. Esse tipo de lance não é pênalti. Eu vou manter aqui a minha coerência. Eu e o Gris temos uma percepção igual desse tipo de lance. Mas o problema é o critério. Vou só levantar uma pergunta. E se é o contrário? Aí eu não consigo falar. Aí eu não consigo. Nós não sabemos. Eu só levantei aqui uma polêmica. Mas pra mim não foi pênalti, CJ. E eu tô com o Rafa, tá? Eu acho que é isso. Pra mim isso não é penal. Porém, eu já vi... Tem porém não, gente. Não, tem sim. Eu já vi... É porque assim... Vários marcados. Gente, esse tipo de lance, pra muitos árbitros, é interpretação purinha. Pura. A gente vai falar aqui de regra, qual que é a regra? Movimento antinatural, ampliação do espaço. E aí? E aí eu vou interpretar aqui... O braço, por exemplo, o Varela ele sobe, mas ele deixa o braço muito alto. Não, mas o movimento dele é movimento natural. Isso, e foi por isso que não foi marcado o penal. Quem brinca de bola sabe que o movimento é natural. Mas eu já vi pênaltis muito piores entre aspas, do que esse não assinalado a favor do Atlético. Esse é o ponto. E aí a velha discussão bairrista que a gente tem que ter é aquilo. E se fosse o contrário? Então, aí não tem como falar. Não tem como. Mas tem como você especular. Isso. Tem como você especular. Tem como você especular. Vocês especulam demais. Tem informação do Galudo aí? Tem. O que tem? Duas. Tem Ivan Portilha
e também o Reinier. HG, o Reinier já possui um acordo com o Atlético, é aguardado em Belo Horizonte até no domingo para sacramentar essa negociação. O Atlético aguarda a documentação a ser enviada pelo Real Madrid, a passagem ainda não está comprada, mas ele é aguardado aqui em BH. Quanto ao Juan Portilha, o jogador quer muito jogar no Atlético, falei com o empresário dele, a negociação está caminhando, existe a expectativa para um acerto entre hoje e amanhã. O jogador já deu o aval, já deu a palavra ao Atlético, então o Atlético caminha para ter essas duas contratações, Juan Portilha e também o Reinier. Só um adendo em relação ao Juan Portilha. A gente até falou na rádio, o Atlético aceitou pagar os 3 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. Agora é só a questão das garantias, de fato. Que deve ser o Rubens Meninho, o avalista do Atlético nessa negociação. Ontem no horário de almoço, a gente recebeu uma informação, né, que já estavam preparando, inclusive, o anúncio do Reinier e tal. Mas alguém tinha falado, foi você que falou anteontem, o Thiago, que estava bem avançado, que o Brax estava... Não, na verdade eu dei uma informação. Mas nós tínhamos essa informação. Não, quer ver que dia que foi? Está bem avançado, que o negócio é 50% do percentual. O que é negociação com o Real Madrid? É ficar um percentual para o Real Madrid, outro percentual para o Atlético não paga absolutamente nada, ele chega de forma gratuita e o Atlético assina com ele até dezembro de 2029. Aqui, ó, e na terça-feira, atenção, na terça-feira, aqui nos Donos da Bola, tá no YouTube aí pra quem quiser ver, eu fiz uma pergunta pra uma pessoa do Atlético sobre o Reinier e essa pessoa me disse, Reinier está agora a situação comigo na mesa, agora, eu tô tratando dessa situação agora. Aí ontem, nós recebemos uma informação de que o anúncio estava sendo preparado pelo Atlético, do Reinier. Então agora o Guilherme apurou essa questão do Portilha, de que ele já se acertou com o Atlético, falta agora os clubes se acertarem. Sim. O primeiro passo é o jogador, obviamente, dizer... Tá louco pra jogar no Atlético. Tá fechado, eu quero ir, né? Isso. Então quando o atleta... Inclusive tá forçando, viu, HG? Pois é, quando o atleta quer, meu irmão, sair... Não adianta. Não adianta. Se ele não vier agora, ele vai vir depois. Não adianta. Né? Tá gostando? Boa contratação. É isso que eu te Não, muito boa contratação. Eu tô gostando, cara. gostando. Biel, Alexander, Reinier e se o Portilha vier. 4 jogadores, dá uma encorpada. Que você pensa assim, jogadores que hoje são titulares, eles vão pro banco de reservas, né? Então você fortalece o grupo, você fortalece o time, as movimentações do Cuca, o que ele quer pro time, e o Portilha, as informações que chegam pra gente, é um ótimo jogador, um grande marcador, e é a função que realmente o Atlético necessita. Característica de primeiro volante? Sim, característica de primeiro volante. Vai soltar um ufa, né? Quando é o aleluia. Na verdade, ele faz volante e zaga também. Faz segundo, primeiro. Ou seja, zaga. característica bem defensiva, né? Bem defensivo, bem defensivo. Isso aí, o Cuca vai dar um É porque eu tô conversando um paralelo aqui, Thiago, desculpa, é porque você deu a informação do 3, e num primeiro momento, quando surgiu o nome dele, tinha surgido 3.5 por 100%, aí eles voltaram atrás, aí agora você deu a informação de 3 e realmente é 3 por 70, né? Só para explicar o porquê da informação, quem fala é o André Fassi. Ontem eu vi o Lucas Salaca publicando isso nas redes sociais, e aí eu fui atrás do presidente do Tajeres, que é o André Fassi, e ele trouxe a mesma informação para mim. Eles são de fato 3 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. Me surpreendeu a negociação. Mas olha, eu vou te dizer, viu? Tô gostando dos movimentos de mercado do Atlético, não só pelos nomes e pelas características, mas pela questão das idades, né? Sim. Você dá uma rejuvenescida importante no elenco que a gente sabe que falta às vezes. Gera um potencial também de revenda, né? E quantos anos tem ele? Se eu não me engano, Portilha tem 24? Não, 25 aqui pra você. 26? O Juan Portilha tem 26. Eu que sou muito chato, né, com questões de valores, viu, Thiago? Apesar de nenhum dos dinheiros serem meus, das transações. Quem faz conta com o dinheiro dos outros é ele que fica preocupado. Eu tô preocupado com o quê? Não, só pra falar que eu acho que valores dentro da realidade de mercado hoje, valor ok, tá? Valor, assim, dificilmente você vai conseguir trazer jogador nessa faixa aí, então o valor bem praticado, tá? Mesmo dinheiro não sendo meu. Aí o Gustavo me mandou uma mensagem aqui agora perguntando por que eles estão trazendo só gringo. Não, o Reinier não é gringo, o Alexandre não é gringo, o Biel não é gringo, viu, Gustavo? Não é. A questão do Portilha aí é um negócio de ocasião. Não não sei se é do Siga, é do Cuca, é do Braga. Então, não, esse nome, o nome já tinha surgido entre outros clubes do futebol brasileiro, tá? Só pra deixar claro, não é um negócio que o Atlético encontrou. O Internacional já tinha batido na porta pra tentar isso. O River Plate, agora, recente, bateu na porta e ele tinha se destacado nos confrontos contra o São Paulo. O Tajeres estava no mesmo grupo que o São Paulo na Libertadores da América. Então, assim, é um jogador que estava aí aparecendo e já vinha se destacando na própria seleção colombiana, né? Ele é figurinha carimbada nas últimas convocações da seleção colombiana, que é uma grande seleção, já bateu de frente com o Brasil. O torcedor está cansado de acompanhar jogos da seleção colombiana, que fez até recente final da Copa América contra a seleção argentina, e o Portilha já estava lá nessas convocações. Você traiu nós ontem. Por quê? Trabalhar